Olá pessoal, eu sou o professor Henrique Melo e vamos começar o estudo da Lei Orgânica do município de Recife para o concurso da Câmara Municipal da cidade de Recife, né? Vamos começar então abordando algumas regras gerais, né? Bom, nós temos aqui, né, na nossa organização, né, do nosso país, né, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. E o município de Recife, né, é parte integrante da República Federativa do Brasil e, mais precisamente, é uma unidade do território do estado de Pernambuco, né? Recife é a capital do estado de Pernambuco e possui personalidade jurídica de direito público. A autonomia do Recife, né, da cidade do Recife, ela encontra-se estabelecida na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição do Estado de Pernambuco, sendo organizada, né, por meio desta lei orgânica, como nós vamos ver, né, a partir de agora. Bom, atualmente, né, nós temos o nosso território, né, o Recife, né, com seus bairros, né, e esses limites, né, do território de Recife só podem ser alterados de acordo com o que estabelece a Constituição do Estado de Pernambuco. Então, para alterar o limite, né, do município de Recife, deverão ser observadas as normas estabelecidas na Constituição do Estado de Pernambuco. Os símbolos, né? O município de Recife tem como símbolos a bandeira, a sua bandeira, o seu escudo, o hino e outros estabelecidos pela lei municipal. Então aí nós temos os símbolos, né, referentes ao município do Recife. Instrumentos, né? Então vamos ver agora quais são os instrumentos básicos de conscientização e defesa da cidadania. Primeiro, o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos. Segundo, o Conselho de Defesa do Consumidor. E terceiro, o Conselho de Comunicação Social. Conselho de Defesa do Consumidor, né, instituído, né, organizado, terá suas atribuições definidas em lei específica. Conselho de Comunicação Social, né? Este conselho será vinculado ao Poder Legislativo e assegurará, em sua composição, né, a participação das entidades representativas da comunicação social. Então está aí o Conselho de Comunicação Social. Vamos agora, né, estudar as competências, né, privativa e comum do município de Recife. Então vamos primeiro às competências privativas, né? Legislar sobre assuntos de interesse social. Então, esta é a primeira competência privativa do município de Recife. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Terceiro, instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Então, né, institui e arrecada tributos, né, aplica suas rendas e depois deverá apresentar a respectiva prestação de contas, né, com relação ao exercício sempre, né, passado, né, anterior. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, né, caso seja necessário, né, criar qualquer distrito, ou mesmo organizar, ou mesmo extinguir, né, suprimir, acabar com aquele determinado distrito. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, né? Organizar e prestar, né, diretamente. Então, nós temos aí, né, a forma direta de prestar serviços públicos, né, através dos seus órgãos, né, município, ou então de forma indireta, né, por meio de suas entidades administrativas, né, que fazem parte da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e também particulares, que por meio de concessão e permissão, né, após a realização de um processo, né, licitatório, realizarão contratos, né, administrativos com a administração municipal para a prestação de serviços públicos, né, ao município de Recife, né, à sociedade, né,
recifense e todos aqueles que vêm a este município. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, os programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, né? São os recursos, né, financeiros e também técnicos, né, que poderão ser, né, por exemplo, enviados, né, concedidos pela União e pelo Estado, né, para cooperação com o município de Recife, né, na área educacional, né, pré-escolar e ensino fundamental. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população, né? Então, prestar com cooperação técnica e financeira, receber recursos técnicos e também, recursos financeiros e também, né, cooperação técnica na área de saúde para que sejam prestados, né, aos, né, munícipes, né, os moradores do município de Recife, né, esse serviço de saúde, né, através de, por exemplo, repasses, né, de recursos financeiros e também, né, a colaboração na parte técnica também. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, né, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Né? Promover quer dizer tentar estruturar o município, né, da cidade do Recife de forma a que as construções não sejam realizadas de forma inadequada, né? Por exemplo, né, a correta utilização do solo, né, as construções com os seus alvarás, né, de liberação, etc. Então, é uma fiscalização no que diz respeito à organização, né, da cidade do Recife e também, né, a ocupação do solo urbano para que seja feita de forma correta, né, a ocupação do solo. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, né? Esse patrimônio histórico-cultural, né, como por exemplo, né, esses prédios públicos, né, tombados, né, que têm fiscalização federal e estadual, né, por exemplo, o IPHAN, né, que fiscaliza, por exemplo, né, esses prédios, né, históricos, né, tombados, né? Elaborar e alterar a lei orgânica na forma e dentro dos limites fixados nas constituições, né, federal e estadual. Bom, elaborar a lei de diretrizes gerais em matéria de política urbana, né, o plano diretor e executar as políticas e diretrizes de desenvolvimento urbano do município, né? Por exemplo, como trânsito, né? etc. Né? Então, procurar, né, solucionar esses problemas, né, que se apresentam no município de Recife, né, e que são objeto, né, de fiscalização, de controle, organização e também, né, de políticas que possam resolver, né, todos os problemas que envolvem o município de Recife. Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual, né? Todos os seus órgãos, né? Todas as suas entidades administrativas da administração indireta, né? Com seus agentes públicos, etc., né? Para que prestem serviços de forma adequada, né, à população. Elaborar o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Municipais, observados os princípios da Constituição da República e do Estado de Pernambuco. O artigo 37 da Constituição Federal, em seu caput, trata dos princípios básicos da administração pública. É o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, quando ele fala elaborar o Estatuto dos seus servidores e observando-se os princípios da Constituição da República, são esses básicos, além de outros também, que constam, né, por exemplo, do artigo 5º da Constituição Federal. Outros tantos princípios que ali, né, estão regulamentados, mas não de forma explícita, né, mas de forma implícita. E também aqueles constantes da Constituição do Estado de Pernambuco.
Promover e criar mecanismos de participação popular na gestão pública do município. Disciplinar o transporte público de passageiros, bem como os serviços de táxi e autocarga, realizando o planejamento técnico, a fiscalização e o controle de trânsito. Então, nós estamos vendo aí uma competência muito importante e que deve ser observada pelo município de Recife, que é aquela que trata do transporte público de passageiros, né? Que atualmente nós sabemos que é um sistema precário, mas que está sendo, né, objeto, né, de mudança, né? Mudança para melhor, né? Melhorar o transporte público para que a sociedade tenha um serviço de qualidade. Então, esse serviço de táxi também, né? Melhoria do serviço de táxi, capacitação, né, dos condutores, né, desses veículos, né, de táxi, a capacitação, táxis melhores, né, com melhor qualidade. A autocarga também, né, os horários, né, também desses veículos, né, para que possam, então, levar, né, as mercadorias aos mercados públicos, etc. Planejar, então, fiscalizar e controlar todo esse trânsito, né? De tal forma que haja um melhor fluxo, né? Digamos assim, na movimentação dos veículos na cidade de Recife. Ordenar, regulamentar atividades urbanas e exercer o seu poder de polícia administrativa, visando preservar as normas de saúde, segurança e outras de interesse coletivo, né? A norma de saúde, por exemplo, né? Na área de vigilância sanitária, né? Fiscalizar os estabelecimentos, né? Que comercializam produtos alimentícios, né? De tal forma que possa proteger a população, exercitando o chamado poder de polícia administrativo, né? Autuando, interditando, etc. Estabelecimentos, porque, por exemplo, não estão obedecendo à legislação em termos de comercialização de produtos, né? Por exemplo, produtos com prazo de validade vencido. Aí nós temos a legislação federal e estadual e também temos, né, a municipal, para que possa, então, realizar o seu poder de polícia com vistas a proteger a sociedade, né, de consumir produtos com prazo de validade vencido ou mesmo estragados, né? Além de outros também, né, de outros serviços, como, por exemplo, na área de segurança, né, etc. Dispor em relação aos estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de serviços, quanto ao horário de funcionamento, sobre a concessão, renovação ou revogação de licença de localização ou de funcionamento, e sobre isenção de tributos e declaração de utilidade pública. Então, dispor né, autorizar esses estabelecimentos, né, a funcionar ou, né, se for o caso, revogar a licença de funcionamento porque não estão obedecendo, por exemplo, né, a legislação municipal. Né? E aí, então, poderão ter, né, revogada, né, a sua licença, né, esses comerciantes, né, para exercer o comércio. Bom, vamos ver agora a competência comum, né, do município de Recife. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Primeira competência comum. Cuidar da saúde e assistência pública, bem como da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Né? Cuidar da saúde e assistência pública, bem como da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Por exemplo, né, a rede hospitalar municipal, né, por exemplo, né, por exemplo, o Recife tem as chamadas UPinhas, né, são postos de saúde para atender, né, a população também. Então, né, procurar levar à população, né, um atendimento de saúde, né, com condições, né, boas, não precárias, né, para que a sociedade, então, tenha aí, né, um atendimento de saúde com qualidade, né? Assistência pública também, e também proteção às pessoas com deficiência, né? Até as calçadas também, né, que aquelas pessoas que possuem, né, os cadeirantes, por exemplo,
possam ter, né, uma melhor condição de acesso às vias públicas, né, através das calçadas. Então, é esta também garantia que o município deve estar também essas pessoas que possuem, por exemplo, dificuldade de locomoção. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais e sítios arqueológicos, né? Então, dá proteção, né, às suas obras, aos monumentos, né, às paisagens, nas praças, etc., né, dos sítios arqueológicos, etc. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Então, é fiscalizar, né? Fiscalizar, né? Os locais onde estão, por exemplo, né? Essas obras de arte, né? Aquelas esculturas, né? E também bens de valor histórico, né? Qualquer bem de valor histórico, né? Por exemplo, tombado, né? Pelo patrimônio histórico, né? Então, fiscalizar, proteger, dar garantias para que aqueles bens não sejam depredados, né? Com pichações, com danificações, etc. Proporcionar à população meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e à tecnologia, né? Meios de acesso, né? É a parte, né, de teatro, né? A educação, né? As escolas municipais com qualidade, né? Com uma boa infraestrutura, né? Não só a parte, digamos assim, da educação, mas a parte também de esportes, artística também, né? A parte de ciência também, né? E tecnologia, para que essas crianças, né, que frequentam esse ensino, né, pré-escolar e fundamental, eles possam já ter uma certa conscientização dessa parte, né, da ciência e da tecnologia e que futuramente, né, venham a utilizar esses conhecimentos, né, que obtiveram, né, quando no ensino fundamental, por exemplo, né, na sua vida profissional futuramente, né, e qualificar melhor, né, a população. Por quê? Porque a educação é a base de tudo. Então, se essas crianças, né, têm uma educação, né, por exemplo, né, bem acompanhada, bem feita, com qualidade, serão grandes profissionais futuramente, né? E aí a cidade terá um desenvolvimento bem maior, né, quando se, por exemplo, se investe na população, então, na educação. Então, a educação é a base de tudo, né? E o município tem que prestar um serviço adequado, né, de educação àqueles que estão ali frequentando, né, o pré-escolar e também o ensino fundamental. E trazer essas crianças, né, para estudar. Então, é um ensino de qualidade que o município tem que proporcionar, né, a essas crianças, né, que são o futuro, né, o futuro do país. É proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, né? O meio ambiente, né, em todos os seus aspectos, né? Quanto, né, por exemplo, ao problema do lixo, né? A sociedade, né, tem que se conscientizar também, né, de não jogar, né, lixo nas ruas, nas calçadas, etc., né? Então, evitar, né? Também, né, também a proteção, né, às árvores, né? Combater a poluição também, né? A poluição, né, que acontece com muita frequência e etc. Preservar as florestas, a fauna e a flora, né, dentro de sua competência, né? A floresta, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento, né? Fomentar, por exemplo, com incentivos, né? Com incentivos à área rural para que a agropecuária aqui no nosso município possa, né, ser desenvolvida com qualidade, né? E trazer, por exemplo, alimentos, né, adequados, né, à sociedade, organizando o seu abastecimento também, né, para que possa, então, ter um abastecimento constante, né, de alimentos, né, etc. Promover programas de construção de moradias e de melhoria das condições habitacionais e do saneamento básico, né? Construção de moradias, né, para a população carente, né, que precisa
de uma moradia decente, né, adequada. Melhoria nas condições habitacionais, né, como, por exemplo, né, um acesso melhor aos conjuntos habitacionais, né, e também saneamento básico, né? Saneamento básico é muito importante, né? Tratamento de esgotos, né? Água para a população, etc. Tudo isso tem que ser observado, né, pelo município de Recife dentro, né, da sua competência. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, né? A pobreza e a marginalização, né? Pobreza, o importante é a geração de empregos, né, para que a população tenha, a sociedade tenha, né, trabalho e possa ter uma vida digna, decente, né? Então, uma geração de empregos é muito importante, né, para que a sociedade possa, né, ter aí, né, uma vida digna, decente, né, e poder sustentar sua família. E também, né, combater a marginalização através de quê? Através da educação, né, dessas crianças, né, para que elas não fiquem nas ruas, né, sem ter o que fazer. Então, né, uma educação, por exemplo, né, uma escola com um tempo integral, né, por exemplo, um horário de manhã, né, com o estudo, né, das diversas matérias, e à tarde, por exemplo, né, arte, né, esporte, né, e a criança então já sairia alimentada das escolas, né, e não ficaria o dia inteiro, né, nas ruas, né, como nós observamos, né, muitas crianças ainda, né, nas ruas. Então, dessa forma se combate a marginalização, né, levando a educação a essas crianças e principalmente, né, uma escola com tempo integral para que elas possam ali usufruir da melhor maneira possível, né, da cultura, né, das informações, né, de todas as matérias que serão, né, ministradas pelos professores, que com certeza estarão capacitados, né, a desenvolver esses trabalhos com as crianças, né, que são o futuro, né, do nosso país. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais, né, de acordo com a competência estabelecida pela Constituição Federal e Estadual. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito, né? Política de educação do trânsito, né, para que a sociedade, né, a população que usa, né, veículos, né, aqui no município de Recife, obedeça à sinalização do trânsito, né? Então, campanhas, né, no trânsito para que, né, a sociedade pernambucana, né, respeite, né, não só, né, os transeuntes, né, os pedestres, mas também as motocicletas, as bicicletas, né, que sejam educados, né, que nós procuremos, né, aqui no trânsito de Recife, agir de forma respeitosa, né, e educada, né? Mas não só os veículos, mas também, né, os condutores de motocicletas e de bicicletas também, até os pedestres também, que obedeçam, né, a sinalização, né, atravessando sempre nas faixas, né, respectivas, né, e não correr pelo meio das ruas, aí provocando, às vezes, até situações de risco para ele, pedestre, e para os veículos também, os condutores, né? Então, educação de trânsito é isso aí, levar à população, né, informações, né, com a parte teórica e também prática, para que a sociedade saiba utilizar corretamente, né, o seu veículo, a sua motocicleta, a sua bicicleta e também os pedestres, né, saberem se conduzir nas vias públicas. Estabelecer políticas de prevenção e combate à violência e à discriminação, particularmente contra a mulher, o negro e as minorias na forma da lei, né? Então, essas políticas que devem ser estabelecidas pelo município de Recife, de acordo com a competência, né, estabelecida pela Constituição Federal, Estadual e as leis, né? E as leis que vão, na verdade, regulamentar essas atividades. Combate a violência, a discriminação contra a mulher, o negro e as minorias, né, na forma da lei. Bom, vamos ver agora a organização dos poderes no município, né, de Recife. Então, né, de acordo com a nossa legislação, né, são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Né? Então, nós temos aí a Câmara Municipal do Recife,
né, e, né, o Poder Executivo, que é a Prefeitura do Recife, com, né, os seus diversos órgãos, né? Seus diversos órgãos. Bom, exercício indireto do poder, né? É feito pelo povo, através de representantes, né, eleitos. Então, a Constituição Federal, ela estabelece que este exercício indireto, né, realizado pelo povo, será feito através de representantes. Por exemplo, né, este ano nós teremos eleições federais, estaduais e presidencial, né? Eleição para presidente, para governador, né, deputado estadual e senador e deputado federal. Daqui a 2 anos, nós teremos as chamadas eleições municipais, né? Prefeito e vice e vereador, né? E vereador. Bom, então, esses vereadores que serão eleitos, né? Que estão atualmente exercendo o mandato e serão objeto, né, de eleição daqui a 2 anos, representam o povo. Então, esses vereadores que atualmente, né, estão na Câmara Municipal, né, qual é o trabalho deles? Né? O trabalho deles é, né, cumprir aquilo que, né, foi prometido em campanha, né, realizando, né, os anseios da população. Né? Por exemplo, né, olhar pela cidade com relação às vias públicas, né, o trânsito, por exemplo, os calçamentos, né, a iluminação pública, né, os esgotos, a água, é isso que os vereadores têm que observar, né? A educação, a saúde, a segurança, o transporte no município de Recife. Né? Então, né, procurar atender os anseios da população através de projetos de lei, né, que realmente venham resolver, né, os problemas, né, da população de Recife e daqueles que vêm à cidade, né, de Recife. É isso que fazem esses representantes, né, do povo, né, que são eleitos de forma indireta através do voto secreto, né, do voto secreto e direto, né, exercido pelos eleitores, né, em cada pleito. E eles o fazem através do sufrágio universal. O sufrágio é o direito que nós, né, nós eleitores, temos de escolher de forma livre e espontânea os nossos representantes. Este é o sufrágio, né, o sufrágio universal. E a concretização do sufrágio nada mais é do que o voto direto e secreto. Né? Este voto direto e secreto não é porque nós não possamos, né, por exemplo, né, dizer às pessoas em quem nós vamos votar. Não, é secreto na urna eletrônica, para que ninguém possa saber em quais candidatos, né, o eleitor votou. Né? A urna eletrônica, que é um instrumento utilizado pela Justiça Eleitoral, né, muito, né, eficaz, seguro, né, e que impede que qualquer pessoa, né, seja funcionário da Justiça Eleitoral ou qualquer outro cidadão, tenha acesso, né, ao voto dado pelo eleitor em cada eleição. Né? Não fica registrado nem nome, né, nem número de título de eleitor na urna eletrônica. Né? Fica lá registrada a chamada assinatura digital, né, do eleitor, né? Mas não tem identificação do eleitor, tem lá o voto dele. Né? Tem lá o registro, né, dos votos com as chamadas, né, assinaturas digitais, né, chamado registro digital do voto. Mas identificação do eleitor em hipótese alguma. Né? Então, a Constituição Federal estabelece que o voto é direto e secreto. Né? E aí nós escolheremos os nossos representantes, aqueles que vão, né, cumprir aquelas promessas de campanha. Né? E aí cabe à sociedade acompanhar, né, o trabalho, né, daqueles, né, em que votaram, para ver se realmente eles estão cumprindo aquilo que foi prometido durante a campanha eleitoral. Esses, né, que vão representar a sociedade, né, de forma digna e correta, com a implantação de todos os projetos, né, que prometeram na campanha. Então é a escolha, né, de nós, eleitores, dos nossos representantes, feita pelo voto direto e secreto. Na próxima aula continuaremos, né, a estudar, né, a lei orgânica. Até o próximo módulo.